Você vai conquistar uma labirintite. 2 João capítulo, aliás, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Aumenta a Bíblia, Cenáculo da Fé. Dá glória a Deus, irmão! Fugir dos falsos profetas de dentro da igreja. Para você, filho, que acha que nós temos que respeitar a autoridade, mas a autoridade lá está errando, está profanando. O cara ali, ele é o diabo, mas ele é uma pessoa que tem que ser respeitada, é uma autoridade, pastor. É uma autoridade. Então a autoridade não é mais a Bíblia, não é mais Jesus, é o pastor. Então se o diabo vestir terno e gravata, você vai respeitá-lo até o máximo e ficar na igreja dele por respeito? O cara está mentindo, está inalando e proferindo palavras de arrogância, palavras de vaidade, de mentira, e você está lá em respeito. Então lê aí, filho. Se o cara for na tua casa, não abrindo a boca para falar dessa doutrina e dessa verdade, você não receba ele. Está aí, ó. Não sou eu o único, não. O apostolado todo se preocupando com o que os irmãos estavam fazendo na questão relacional, até que eles estavam recebendo dentro da sua própria casa. Estavam certos eles? Lógico que estavam. É doutrina cristã, é doutrina profética da igreja. Não tem o que dizer. A palavra de Deus ensinando: foge deles, não recebe eles, e também não tenha medo de confrontá-los. Está configurado que ele é mentiroso, que ele é safado, que ele é falso profeta? Cajado nele! Eu já falei na minha igreja aqui: quando vocês virem que o pastor Daniel ficou endemoniado, passei a espumar pela boca, ou querer levantar troféu, vai embora, irmão. Ou então vem me ganhar para Cristo, faz alguma coisa comigo, mas não me deixe nessa situação, porque não tem ninguém maior dentro da igreja do que Jesus de Nazaré. Pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Se ficar configurado, parte para cima. Que outro dia eu escutei no canal 13 dizendo assim: está escrito na Bíblia para respeitar e obedecer às autoridades, porque aí sim vocês serão abençoados. Eu tenho os meus advogados, eu tenho aqui o meu estatuto. Esse cara pensa que ele é, rapaz. O que ele pensa que ele é? Autoridade. Então agora, ministério tem favoritismo, né? É um anjo que desceu lá, se encarnou para ser pastor dentro da igreja. Esqueceram que ele é um ser humano normal, comum, natural e sujeito a erros. E nós que estamos aqui em cima do púlpito temos que estar também em avaliação. E eu me disponho a todos vocês, me avaliem. À luz da palavra, me avaliem, porque eu não estou em um fórum privilegiado aqui nessa pregação hoje, não. Vai procurar saber se eu tenho posto político aqui, ou lá dentro da minha casa, ou falso profeta lá na minha casa, ou aqui dentro dessa igreja. Decorra para esta visão. Avalie a igreja, avalie o pastor. Dentro dessa pregação que você está ouvindo hoje aqui, procure saber se ele tem a visão que a palavra de Deus está dando hoje aqui, de que a igreja é uma instituição de Cristo separada para ele, totalmente dele. E aqui não vai ter, nessa igreja, participando como corpo de Cristo, ninguém que não estiver redimido, lavado e purificado para Cristo. Nos cultos de quinta e domingo eu digo: seja bem-vindo, visitante, que ele é bem-vindo aqui, mas eu não falo para ele irmão, irmã, e não digo para ele igreja de Cristo, porque eu sei que ele não é, e ele precisa ser ganho. Eu não quero mentir, não quero enganar ele. 1 João capítulo 2 versículo 15: se separe do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tem a cara do que aí? É o mundo? É o mundo? Veio da onde? Do mundo, pastor. Qual a origem, qual a raiz? É o mundo, pastor. Então não ama. Então não ama. Porque se você amar, não é o amor de Deus.
separa o que é do que não é. E o que não é, ele chama. E o que é, ele fala outra palavra. Ele faz distinção, sim. Mas você, de repente, não. Olha, pastor, a minha visão é a cosmovisão. É a visão abrangente. Deus está em todos, o Espírito Santo também, Jesus também, todo mundo é dele, etc, etc, etc. Se formou esse conceito no Allan Kardec, esse conceito. Entendeu? Sabe Deus mais aonde? Na Bíblia não. Porque a Bíblia eu conheço. Aqui você não tem nenhuma vírgula, nenhum acento para gerar perspectiva de salvação, comunhão com Cristo no paralelo, na divergência. Estou fora. Não me chama para essa porcaria. E você também. Inala, respire o caráter de Cristo aqui nessa noite, por favor. Seja legítimo na tua caminhada, na tua peregrinação com Cristo. Seja legítimo, irmão. Não deixa eles te relaxar. Não aceita, meu irmão, esse confronto do diabo, que está fazendo muitos cair e ceder, porque eles estão marginalizando e criminalizando essa pregação, como quem dizer que isso aqui é a ameaça. Eu digo para você que é a ameaça. Esse povo que tem coceira no ouvido e não quer ouvir a doutrina de Cristo, que tem medo de ser revelado e doutrinado. 1 Coríntios 10, 16 a 21. Eu vou ler para você. Pegou? 1 Coríntios 10, 16 a 21. Se separa do quê? Depois que te disse, do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, dos falsos irmãos, dos irmãos rebeldes, das obras infrutuosas das trevas, da aparência do mal, dos falsos profetas dentro da igreja, do mundo. Agora a palavra de Deus fala da idolatria e do culto aos demônios. E olha o que a Bíblia diz aí, Cenáculo Fé. Não é o cálice de bênção que abençoamos, que é a comunhão do sangue de Cristo? Não é o pão que partimos, a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo. Então a unidade da igreja cristã, ela está sujeita e submetida ao quê? Ao corpo e ao sangue de Jesus. A nossa união tem unanimidade, tem o mesmo parecer, porque ela vem do mesmo pão, da mesma palavra, do mesmo ensino. Deixa eu te explicar o que é isso. Eu discordo e você também. Você tem o teu pensamento, eu também tenho o meu. Mas aonde a gente se une? Quando Jesus fala. Porque ali nós temos que concordar. Se não concorda comigo, perfeito, eu não concordo com você. Mas quando falarmos do que está aqui, nós temos que concordar. Porque a unidade cristã, ela não é politicagem e corporativismo. A unidade cristã, ela está baseada exatamente no que? Na unanimidade. Todos do mesmo parecer, porque ouvem o mesmo Cristo, a mesma fé e a mesma palavra. Então o que a palavra de Deus está dizendo aí? Que a comunhão está no corpo e no sangue de Jesus. A comunhão está no corpo e no sangue de Jesus, não está na placa. Não é só porque ela fala igreja cristã que você tem que admitir como cristã. Por exemplo, a igreja do Nazareno. Toma cuidado com a igreja do Nazareno. Que nem tudo em Nazaré é santo. Não é porque Jesus veio de lá, filho, que você agora, tudo que tem em Nazaré, você vai adotar. Não foi para nela que a palavra é boa. Toma cuidado com placa. Porque a comunhão espiritual nossa tem que estar no corpo de Cristo, palavra, pão, e no sangue, que é a aliança da purificação. É lá que nós vamos saber se esse povo, se essa igreja, se essa placa realmente Jesus fala nela. É a hora que ela abrir a boca e falar do corpo e do sangue de Jesus. Daí 1 Coríntios ainda diz mais no versículo 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo estava querendo comunicar à igreja de Corinto
O que Paulo estava querendo comunicar? Que não só em Corinto, como todas as demais igrejas, elas estavam tendo problemas de infiltração, de ensinamentos pagãos, de festividades pagãs, e até ensinamentos que hoje se fundamentam no movimento da prosperidade, que eram os nicolaítas e os balaãos, que a Bíblia relata nas cartas apocalípticas, que foi a ruína das igrejas que Jesus censurou, e não se arrependeram e condenou, por aceitarem, por se comunicarem, assimilarem ensinamentos mundanos. E Paulo vai a Corinto e fala para o povo lá: que história que é essa? Na igreja vocês são de Cristo, mas a hora que a igreja fecha, vocês vão lá nas religiões participar das festividades, comendo as coisas que são sacrificadas lá, e quando não muito, trazer os costumes dele para dentro da igreja. Daí você vai perguntar para o cara: que história é essa, rapaz? É estratégia. Outro dia eu passei aqui no Engenheiro Caetano Alves, olhei para uma igreja lá, não lembro a placa, e eu vi um monte de bandeirinha, uma mulher que estava com uma bota que parecia um coturno e um chapéu de palha. Eu entendi que aquilo era uma festa de São João, porque não tem como, barraquinha, bandeirinha, papel de palha, filho, camiseta xadrez, pronto, está configurado. A igreja foi transformada em uma festa junina. Daí você vai lá e fala lá: ô pastor, o senhor tem certeza que Deus permite uma coisa dessa? É estratégia. É estratégia evangelística. Nossa, a igreja lá atrás levava a Bíblia para evangelizar, o Evangelho de Cristo para anunciar. E a estratégia da igreja agora é se vestir de palhaço, de artista, de caipira, e não vou falar mais. Mas e aí? Quando o Natal, a festa junina e todas as demais festividades culturais dessa sociedade entram dentro da igreja, o que entra também? A raiz, a ritualidade, a aparência do mal. Eu vou dizer para você o que é a festa junina, porque quinta-feira eu estava aqui orando e no meio do povo se levantou um chapéu característico daqueles que eram, eu até falei aqui, cangaceiro. Eu falei: Senhor, o que é isso, Jesus? O Senhor disse para mim: eu vou te dizer o que é isso. O povo está indo lá comer das coisas sacrificadas, Senhor. O povo está indo nessas igrejas que trazem hábitos, costumes e festividades com raiz pagã para dentro da igreja, Senhor. É verdade. O povo está envergonhando o meu nome, Senhor. E eu falei: Senhor, e o que tem dentro dessa igreja? O que tem um monte de jagunço e Maria Bonita? E crente está difícil de achar. Crente está difícil de achar. Então eu vou dizer para você o que é a festa junina. É cultura? Então escuta só. Festa junina, hoje, ela é o que Paulo viu em Corinto, a mesa dos demônios, porque está relacionada a uma entidade da Igreja Católica Apostólica Romana chamada São João. Não é o João da Bíblia, porque o da Bíblia não é São. Eu disse a você: santo não tem, filho. Santo só um. Mas o de lá canonizaram, o instituíram como santo e deram essa festa para ele. Mas vou te falar qual que é a raiz dessa festa. São celebrações populares hoje em vários países históricos, mas tem a raiz na festa pagã do solstício. Solstício, acho que é mais ou menos que soleto, se eu estiver errando, os irmãos me perdoem. Solstício, olha, manda até expressando melhor do que eu aqui, que era a adoração em Roma do sol, que ele aparecia 2 vezes por ano numa expressão no céu, nos astros, e que nesses
2 momentos do ano se fazia uma ritualidade em pró à aparição desse sol. Eles em adoração ao sol invictus. Por que o pastor está falando isso para vocês aqui? Você já vai saber já. A minha intenção de dizer isso a você. Também raiz, com pré-gregoriano, tempo do calendário juliano. Se os irmãos não souberem, depois eu dou a matéria para os irmãos, vocês vão estudar e vão confirmar. O que seria o calendário juliano? Um calendário gregoriano que foi implantado pelo líder Júlio César como uma importante e substancial alteração no calendário romano. Foi modificado ainda 8 anos depois de Cristo pelo imperador Augusto, e alguns nomes dos meses sofreram ainda várias mudanças ao longo do Império Romano. O calendário juliano acabou sofrendo modificação também em 1582 pelo Papa Gregório, dando origem ao calendário gregoriano, que foi adotado progressivamente por diversos países e hoje é utilizado pela maioria dos países ocidentais. O que eu estou querendo dizer para você que era uma festividade pagã, que teve modificações ao longo do tempo, e em Constantino se cristianizou, a data de 25 de dezembro, as festividades relacionadas ao sol e a outros elementos da natureza, que posteriormente foram cristianizados e apresentados hoje a você como uma festa cristã. Eu digo uma aqui, o Natal. Que se você quiser, a apostila já está no nosso site, para a igreja se fundamentar e perceber que o Natal não é uma festividade instituída por Cristo, não tem raízes bíblicas, mas todas as evidências de que é uma festividade pagã. Como o calendário juliano, que os irmãos podem aí, em nome de Jesus, se averiguar, procurar saber que tinham ritualidades imorais e ritualidades pagãs envolvidas nesse calendário, inclusive também no outro que eu disse para os irmãos, relacionado ao sol, que posteriormente o catolicismo apresentou como festividade cristã e deu como título a festa junina, a festa de São João. Inclusive pular fogueira não é uma prática cultural, mas a fogueira, segundo os estudiosos, ela representa esse sol do qual séculos atrás se reverenciava e se adorava. E hoje eu estou dando uma menção aqui, como tantas e tantas outras coisas que têm se filtrado dentro da igreja, porque eu entendo que esse povo que quer trazer o mundo para dentro da igreja é porque eles não querem reconhecer que eles rejeitaram o Cristo legítimo. Então, para não reconhecerem a resistência, para reconhecerem o anticristianismo que representam, eles trazem o mundo para cá e falam e dizem que isso é uma estratégia de evangelismo, é uma estratégia de ganhar almas e vidas. Não. Você botou a árvore de Natal em cima do púlpito, você acabou de botar Nimrod e Astarote. Você colocou elementos, simbologias dessas festividades, você acabou de colocar todas as entidades que representam a raiz dessa festa. Lá na Bahia, festa junina, ela é invocada por nome de entidades. Vão pesquisar, eu não vou perder meu tempo para falar do que está provado não, irmão. Que eu falei só aqui de maneira sorrateira, para os irmãos terem a noção, que a hora que você vai pegar lá o crentão, a hora que você vai pegar o milhão, a hora que você vai pegar outra coisa na barraquinha, é no shopping, é na paróquia, você está com medo das coisas sacrificadas aos ídolos, meu irmão. Mas pastor, aquilo ali é uma inocência. Inocência não, é uma representação mascarada de inocência, porque a Bíblia me ensina, ela me fundamenta, que a aparência que tem isso é do mal, que fruto que tem isso é das trevas, está configurado. Então se aparta, porque você precisa saber
se você está na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios, comendo na mesa do Senhor ou nas mesas dos demônios. Você precisa saber. Sabe, pastor, eu fui obter experiência filosófica outro dia. Eu fui convidado para jantar e comer no Lions, não no Rotary Club, não, na maçonaria. E eu sentei, pastor, ali para entender, para compreender, para ver. É mesmo? Você foi dar um beijinho no bafomete, no bodão, para ter uma experiência, se o beijo dele, se o abraço dele é gostoso. Essas experiências estão causando na igreja um mal tão grande que amassa levedor, que a igreja se afundou porque passou a compreender ideias, pensamentos, representações que não têm procedência cristã e raiz na fé. E nesse exato momento a igreja está aqui, nessa posição, como cavalo de Troia do diabo, como instrumento de manipulação satânica. Nós temos igrejas hoje que elas estão com a denominação cristã, mas lá dentro é um aparato satânico mascarado a fim de abater almas e de mandar vidas para o inferno. Sabe por quê? Porque eles modificaram a palavra, o gênero, o ensino, e as pessoas não estão entrando para se salvar, elas estão entrando para morrer. Quando eu me converti, quando eu me reconciliei com Cristo, eu entrei numa igreja que eu fui revelado, aonde quem me revelou pelo Espírito Santo disse a mim a palavra que eu precisava ouvir. Você nunca foi crente na tua vida, mesmo como filho de pastor e filho de missionário desde o berço. Você nunca foi crente. Será hoje, se arrepender do teu pecado e se converter. Essa palavra me salvou há 16 anos atrás. Agora eu entro numa igreja e me deparo com um monte de bandeirinha, eu me deparo com um monte de barraquinha, e quando não a bandeirinha, a barraquinha, um show business, um show de música sacra, ou coisa parecida, são cultos culturais, são cultos espiritualizados, sem essência, sem profundidade com Cristo, todos debaixo da aparência. A igreja perdeu a força. Ela perdeu a força. Eu vou dizer para você por quê. Porque os de dentro se corromperam, e os que estão entrando estão se corrompendo também, por causa desta visão relacional, por causa dessa, entre aspas, busca por experiências. Que experiência coisa nenhuma, isso aí é namorar o diabo, é namorar o cão. Mas pastor, se meu filho me pedir para entrar dentro da paróquia do padre, para comprar um espetinho de churrasco, eu vou dizer não para meu filho? Então tá bom. Se o teu filho pedir para você enrolar um baseado, enrola também. Que história que é essa, meu irmão? Mas não vai ofender, pastor, a criança, dizer para ela que o Papai Noel é o São Nicolau, vestido de vermelho? Não vai ofender a tua criança dizer para ela que o Papai Noel ama ela e presenteia ela, substituindo a pessoa de Cristo por aquele gordo vestido de vermelho que a Coca-Cola deu para ele de presente. Tudo baseado nisso. No relaxamento. Vamos tratar as coisas, pastor, de maneira amenizada, de maneira mais branda. As pessoas não podem, pastor, serem impactadas com isso de imediato no primeiro dia. O senhor precisa ir devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu sou há 16 anos, pastor. Eu não posso falar que eu rodei o mundo, não posso falar que eu rodei o Brasil pregando a palavra, mas São Paulo, e a minha igreja é isso aqui, ó. E eu vou dizer para você porque a minha igreja é só isso aqui. Porque a experiência que eu tenho como pastor, a experiência que eu tenho como pregador, é que há muitos anos
O ser humano já resiste a essa fé. Eles entram e saem da igreja, eles não querem servir a Cristo. E esses que não querem servir a Cristo, se eu deixar, eles colocam o mundo aqui dentro. Mas olha aqui para eles, ó.